Os androides são uma presença constante nas histórias do universo de Alien. Alguns são grandes vilões, capazes de tudo pelos interesses da corporação, enquanto outros já são o oposto, arriscando até a si mesmos para proteger os humanos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é a Sora e hoje nós vamos conhecer os diferentes androides de Alien. Mas antes de começar, se você é fã de Alien, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Afinal, nós estamos sempre falando dos xenomorfos por aqui. Nas expedições espaciais de Alien, normalmente a tripulação tem pelo menos um androide, também chamado de sintético, que são robôs com inteligência artificial super avançada que tentam emular os seres humanos, tanto na sua aparência quanto nas suas ações. Apesar de existir outros tipos de seres sintéticos no universo de Alien, como por exemplo o Jerry e o Norbert, que são xenomorfos sintéticos, o foco nesse vídeo serão os androides. Em 1979 chegava ao mundo Alien, o oitavo passageiro. Nesse filme, acompanhávamos pela primeira vez os momentos de puro terror vividos pelos tripulantes da Nostromo, que se deparam com um terrível alienígena ao investigar um sinal recebido no espaço. E uma das grandes revelações do filme era que o Ash, um dos tripulantes, não era um humano, mas sim um sintético colocado na nave para capturar o alienígena a mando da Weyland Yutani. Sim, esse cara foi o responsável por muita gente desconfiar de robôs. Frio e ardiloso, ele escondeu o tempo todo a sua verdadeira identidade, sempre orquestrando as suas ações para esconder o seu principal objetivo, mesmo que isso custasse as vidas dos outros tripulantes. E esse foi um elemento tão marcante do filme que acabou se tornando um paradigma nas histórias de Alien. Os sintéticos dessa franquia são mais do que robôs criados só para executar tarefas de forma mecânica. Eles têm personalidade e muitas vezes são capazes de nos deixar em dúvida sobre quais são as suas verdadeiras intenções. Os primeiros sintéticos avançados que tentavam emular os seres humanos surgiram ali por volta de 2025, quando o Peter Weyland criou os androides da série David. O lançamento da primeira pessoa artificial foi um grande sucesso e um grande marco da tecnologia cibernética. No seu exterior, eles eram quase como humanos perfeitos, mas eventualmente foram necessárias algumas atualizações para que eles conseguissem ter uma melhor interação com os seres humanos. Então esses androides foram recebendo novas versões com diferentes melhorias, até que no final do século XXI foi lançado o David 8, um modelo totalmente inovador considerado praticamente humano. Seu maior destaque era o fato de compreender os sentimentos humanos e expressar emoções, apesar de não poder sentir nada de fato. 8th generation Weyland type. Technological, intellectual, physical, emotional. Um dos androides mais notáveis dessa franquia é o David de Prometheus, que foi criado como um protótipo da linha David 8. Apreciador da arte e admirador do filme Lawrence da Arábia, David é um sintético que tem curiosidade de entender o universo, em especial os seres humanos. Mas essas capacidades criativas e emocionais superiores eram uma coisa única desse modelo, que foi criado para servir ao próprio Peter Weyland. Ainda assim, os David 8 que foram para o mercado chegaram a causar problemas, porque eles podiam criar, pensar e, em alguns casos, até acabavam se revoltando contra os seus proprietários. Eles tinham um certo nível de sensibilidade, o que levou à criação da linha Walter, que ainda tinha uma capacidade de pensamento bem desenvolvida, mas era mais obediente e não podia expressar emoções muito complexas. More like machines. I suppose so. I'm not surprised.
Em 2107, a Hyperdyne Systems começou a criar novos sintéticos comerciais que passaram a trabalhar como empregados para as corporações. Entre esses sintéticos estavam os modelos 120A/2, que conseguiam imitar as emoções e trejeitos humanos com perfeição, o que permitia que eles se infiltrassem entre as pessoas sem precisar se identificar como androides. E o Ash era um desses modelos, que foi enviado para a Nostromo em 2122 como oficial de ciência da Weyland, que agora já era Weyland-Yutani, para coletar o alienígena para a corporação. Na sua programação, esses androides tinham um subprograma que garantia a total lealdade aos interesses da corporação. Por isso, o Ash não pensou, ou melhor, não processou as informações 2 vezes antes de colocar o pessoal da Nostromo em risco. E é claro, esse evento teve uma repercussão negativa, mesmo a Weyland alegando que foi uma falha de programação, e as corporações queriam poder enviar androides nas suas missões, afinal eles eram úteis tanto como mão de obra quanto como uma forma de fazer o registro de informações. Os próprios fuzileiros coloniais tinham como um procedimento padrão levar sintéticos nas suas missões, geralmente em funções de suporte, como pilotos, médicos, motoristas, e algumas vezes realizando tarefas que poderiam colocar a vida de um ser humano em risco. Foi aí que um designer de sintéticos chamado Michael Bishop desenvolveu o modelo 341B, baseado na sua própria aparência. O Lance Bishop já era um androide muito mais confiável, afinal ele não apresentava o defeito de atacar os seus companheiros de viagem. O seu modelo foi programado com base nas leis da robótica de Asimov para nunca ameaçar os seres humanos, uma coisa que se tornou um protocolo no desenvolvimento de sintéticos depois dos eventos da Nostromo. E apesar de ainda tentar se passar por um humano, o Bishop era bastante avançado e tinha o intelecto e reflexos bem superiores aos de uma pessoa. O software comportamental do Bishop permitia que ele emulasse emoções com perfeição, conseguindo até mesmo socializar com seres humanos e criar as suas próprias reações a diferentes situações. Not bad for a human. Mas mesmo com uma programação tão avançada, os sintéticos Bishop tinham uma característica que tornavam eles muito diferentes de nós. Eles eram inocentes demais, sem contar que eles tinham também alguns pequenos bugs que revelavam a sua natureza sintética. Em 2034, a Weyland teve uma concorrente de porte menor chamada Sigson, que também ficou conhecida pela fabricação de sintéticos com os seus Working Joes. Por serem tecnologias inferiores, eles tinham uma aparência bem menos próxima de um ser humano, lembrando mais um tipo de manequim com olhos de LED e uma voz robótica. Mas a Sigson tentou vender essa aparência artificial dos seus androides como um ponto positivo. Eles focavam os seus anúncios justamente nas pessoas que tinham medo desse lance dos sintéticos se passarem por seres humanos. E os Working Joes, no seu modelo padrão, normalmente são colocados em funções administrativas ou servindo pessoas, mas eles também podem ser programados para usar de agressividade quando necessário. Na série de quadrinhos Fire and Stone, lançada em 2014, nós fomos apresentados a um novo tipo de sintético, os Constructs. Diferente de todos os sintéticos que nós vimos até agora, os Constructs são quase totalmente orgânicos, com sangue, músculos e talvez até mesmo o cérebro como o dos seres humanos. Na história Prometheus Fire and Stone, nós conhecemos o Elden, um Construct que é enviado com a tripulação da Geryon para uma missão de resgate em LV-223. Assistente do astrobiólogo Francis Lane,
o Elden sempre foi muito prestativo e confiante nos humanos, até que o cientista trai a confiança do sintético, injetando nele a gosma alienígena encontrada naquela lua. Isso faz o Elden se tornar um tipo de aberração sedenta por vingança contra aquele cientista, que ele considerava um amigo. E ao ter contato com essa gosma, ele também ganha algumas novas habilidades, como resistência, regeneração, a habilidade de causar mutações no seu corpo e um tipo de controle sobre os aliens. Ainda falando na primeira leva de androides de Alien, nós temos também aqueles que foram criados para combate. Esses são sintéticos armados e resistentes, criados especialmente para serem soldados. E por isso, muitos deles nem tentam emular a aparência humana com tanta perfeição quanto os outros modelos. Normalmente, eles eram usados pela Weyland-Yutani para guardar as suas instalações mais importantes. Só que esse tipo de sintético era usado de forma ilegal, porque no futuro de Alien, equipar robôs com armas ou habilidades de combate foi proibido pelas convenções de Genebra. Só que ainda assim, alguns deles foram usados até mesmo pelos próprios fuzileiros coloniais. No século 24, a indústria de androides estava se tornando defasada. Então, em uma tentativa de revitalizar esse nicho, foram criados os Autons, que são máquinas criadas por máquinas. Considerados a segunda geração, os Autons se rebelaram contra os seres humanos em um evento que acabou na proibição e destruição de boa parte dos sintéticos. Só que essa rebelião, apesar de ter sido bem trágica, aconteceu na verdade porque eles queriam proteger os seres humanos. Isso porque os Autons perceberam que os seus criadores estavam usando os sintéticos em missões antiéticas, que podiam colocar em risco as vidas das outras pessoas. Então eles cortaram as suas conexões com todos os computadores, se tornando independentes deles, e passaram a se voltar contra as corporações. Em Alien Ressurreição nós temos a Cole, que sobrevive a esse evento e se infiltra na Auriga com o objetivo de impedir os militares, que estavam realizando experimentos de clonagem para recriar os xenomorfos e poder usar como arma biológica. Os Autons são sintéticos que têm compaixão e respeito pelos seres humanos. Eles desaprovam qualquer tipo de crueldade desnecessária. I should have known. No human being is that humane. Na parte técnica, digamos assim, eles têm um modem interno que permite acessar remotamente outros computadores. E eles também podem fazer isso através de um cabo conectado ao seu braço, como a Cal faz no filme para desativar a inteligência artificial Father. Bom, e esses são os androides da franquia Alien, pelo menos até o momento, né? Comentem aí qual é o seu favorito, pode ser de filmes, de quadrinho, dos jogos, quero saber qual é o androide de Alien favorito de vocês. E, enfim, muito obrigada a todos que assistiram, pessoal, um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.